Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago alguma informação, algum conteúdo para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E hoje não será diferente. Eu estou aqui com uma querida gente que é a Ana Veiga. Ela tem uma história de vida, ela tem um trabalho lindo, psicanalista, terapeuta e especializada em maternidade. Então, de uma forma muito cheia de ternura, muito cheia de carinho, ela passa informações valiosas. Então, você que é mamãe, pretende ser mamãe, você que só gosta desse conteúdo, já dá o seu like e acompanha essa história que eu tenho certeza vai fazer diferença na sua vida. Seja muito bem-vinda, Ana! Muito obrigada, Débora. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente, desde o início, se conectou, né, de uma forma tão especial. E também agradeço pelo seu carinho, pela sua ternura, em ser essa comunicadora e ser tão acolhedora assim com a gente. Muito obrigada e feliz demais por estar aqui. Que bom, Ana, que bom. Ana, você tem um monte de histórias e assim impressionantes, impactantes e que realmente assim tocam as pessoas, né? Porque quando a gente fala de maternidade, tanta coisa envolvida, né, Ana? E como começou assim essa sua história com a maternidade? Primeiro, conta um pouquinho pra gente. Você nem sempre foi terapeuta, né? Você já trabalhou em outras áreas. Fala um pouquinho da sua vida profissional e já emenda pra gente aí essa história da maternidade. Tá, vamos lá. No fim, acaba tudo tá bem interligado, uma coisa com a outra. Eu vou tentar resumir, porque a gente gosta de conversar, falar bastante. Mas vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho da minha história, dessa parte da minha história, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de humanas. Eu sempre, na escola, desde pequena, estava com os amiguinhos, onde eu ia, os amiguinhos iam atrás. Eu sempre estava com pessoas e eu sabia que na adolescência que eu ia seguir essa área. Quando eu terminei o ensino médio, meu desejo era fazer psicologia. Mas na época faltou, né, um detalhe um pouco importante. E eu acabei fazendo gestão de RH, gestão de pessoas, que era um curso mais rápido, né, mais barato na época. E já entrei no estágio, já comecei a trabalhar nessa área. E trabalhei aí por 13 anos no mercado corporativo, na área de RH, gestão de pessoas, enfim. E aí, durante esse período, uma chefe minha que virou amiga, né? Ela tinha o desejo, o grande sonho de ser mãe. E ela engravidou, e foi uma alegria no escritório, a gente vibrou com ela, fez bolão pra saber qual era o sexo do bebê, aquela coisa toda. E num ultrassom de rotina que ela foi fazer, ela recebeu de forma abrupta e muito fria a notícia de que ela havia perdido aquele bebê, que não havia mais batimentos cardíacos. E a mesma dor, assim, a mesma forma que eu me conectei com aquela alegria com ela da gestação, eu me conectei com aquela dor, eu senti junto com ela, porque a gente era muito ligada e foi algo... É difícil explicar, eu acho que faz parte, assim, lá na frente a gente vai, vocês vão entender um pouquinho. Então, eu falo que a minha história com a maternidade, ela começou ali, naquele impacto que eu senti com a dor dessa minha amiga. Ela ficou um tempo afastada e quando ela voltou do trabalho, ela precisava, né, de todo apoio, de todo nosso amor. E nós temos crenças religiosas diferentes, mas a gente sempre se respeitou muito e tal. E naquele momento que ela chegou, eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Eu dei um abraço nela, coloquei a mão na barriga dela e declarei. Eu falei, este é um lugar de vida, não é um lugar de morte. E aqui serão gerados filhos. E a gente se abraçou, chorou. E ela conta até hoje que aquilo impactou muito a vida dela. Que foi algo que ela recebeu de uma forma, assim, muito especial. E aí, né, passou o tempo, hoje ela tem 2 filhos, um casal de filhos lindos e tal, mas aquela situação ficou gravada, de alguma forma ela me marcou e me impactou muito forte. Ok, continuei trabalhando nessa área, mas aquele sonho ainda de atender pessoas, de estar mais perto das pessoas ainda estava ali, e aí eu decidi fazer a psicanálise. Por um tempo eu fiquei conciliando, né, os 2 trabalhos, então trabalhava no RH, no horário comercial, e aos finais de semana e à noite eu atendia a análise, né, de forma terapêutica, e fui, só que graças a Deus foi ficando apertado, né, foi ficando puxado de conciliar as 2 coisas, e aí no ano de 2023, eu engravidei pela primeira vez, e passei pela mesma situação que essa minha amiga. Foi muito parecido. Foi minha primeira gestação, toda a família, meu marido, foi uma gestação muito esperada, muito planejada, e tava indo tudo bem. Eu comecei com um pequeno sangramento, né, nos 3 primeiros meses ali. Achei que era algo comum e falei, na hora do meu almoço, eu vou no médico. Acho que ele vai me pedir um repouso, vai pedir pra eu, né, e vai ficar tudo bem.
eu fui sozinha. Falei pro meu marido, não, eu vou dar um pulinho lá, eu vou sozinha. Quando eu cheguei no hospital, eles já colocaram ali, na hipótese diagnóstica, abortamento. Nossa. E eu li aquilo ali sozinha, mas eu falei, não tem nada a ver, né, vai ser algo tranquilo. Comecei a fazer, né, deitei ali pra fazer ultrassom. E aí a médica ali falou, bom, você estava grávida de gêmeos, né? Aí eu falei assim, Nossa, do mesmo jeito, sem exato. empatia, nada, coisa seca. Exatamente. E assim, eu já tinha feito um ultrassom Gente. anterior, já tinha escutado o coraçãozinho e tal, e era um bebê, né? E ali ela me falou, você estava grávida de gêmeos, né? E eu sem entender nada, eu falei assim, não, eu tô grávida de um bebê. Aí ela falou assim, olha, Ana, você estava grávida, é uma gestação gemelar. Talvez na primeira ultrassom estavam muito ainda grudadinhos, né, naquela fase do desenvolvimento. E o médico não conseguiu te falar que era uma gestação gemelar. Porém, não existe mais batimentos cardíacos, você perdeu essa gestação. E eu tava ali sozinha, na maca, sem ninguém. Gente. E ouvi aquelas. Nossa, ali eu não sei descrever, assim, sabe? Tudo que eu senti, eu só conseguia chorar, eu fiquei paralisada, eu não conseguia levantar. A enfermeira me ajudou. Então, assim, foi muito difícil. Foi uma fase, assim, muito difícil da minha vida. E foi muito parecido com ali há muitos anos atrás que eu tinha vivido. Por isso que eu falo que essa minha história é algo que eu acredito que já estava desenhado por Deus, né? E eu vivi todo esse despreparo dos profissionais, toda essa falta de acolhimento, essa falta de empatia. E ali eu já me identificava muito com os assuntos da maternidade, eu já gostava muito. E eu falei, essa dor que eu senti já sendo uma pessoa que tem conhecimentos, que trabalha as emoções, que faço terapia, que atendo outras pessoas, fui tão impactada, imagine alguém que não tem esse mesmo acolhimento, esse mesmo conhecimento. E aí despertou para que eu fosse mais fundo nessa área da maternidade. E aí comecei a fazer várias especializações, comecei a estudar e mergulhar mesmo nesse universo da maternidade. E aí fui para o outro caminho, decidi também sair do CLT, né? Eu fiquei um tempo afastada, conversei com a minha empresa, eu falei, eu vou só empreender agora, né? Vou pegar esse momento, vou descansar um pouquinho. E aí saí do mercado de trabalho, comecei a empreender, aí fiquei só com os atendimentos, com as palestras e mergulhando cada vez mais nesse mundo da maternidade como profissional. E aí, um ano depois, eu engravidei do pequeno Benjamin, que hoje tem 1 ano, que a gente fala que é o bebê arco-íris, né? Ele tem 1 ano e 2 meses, então ele trouxe a esperança, o renovo para nossa família. A gente sabe que um filho não substitui, né? Depois eu descobri, através da sexagem que eu tinha feito anteriormente, que eram 2 meninas. Então eu falo que eu tenho 2 filhas no céu e 1 na terra. Eu sou mãe de 3 filhos, né? 3 É filhos. importante que as mulheres que perderam filhos, que tiveram perdas gestacionais, incluam essas vidas. Você é mãe. Não importa se foi por 1 mês, por 1 semana, por 2 meses, existe uma vida. E, de acordo com a sua crença, enfim, eu acredito que as minhas filhas estão no céu. Mas que você inclua, você é mãe. Não importa quantos filhos você perdeu, mas você é mãe. Então, eu falo que eu sou mãe de 3, né? 2 no céu, 1 na terra. E inclua eles nas orações também, né? Porque tem a questão da ancestralidade, que a gente precisa realmente, né? Sempre honrar, né? De uma maneira geral, assim, todas as pessoas que nos cercam, né? E essas vidas foram interrompidas, mas já tinha aquela alminha já estava dentro da gente ali, né? Sim, isso é muito forte, é muito impactante, porque são vidas, né, que existiram pelo pouco tempo, por algum motivo, nós não entendemos os propósitos de Deus, nós somos uma pessoa de muita fé. Eu nunca questionei, eu nunca fiquei rebelde. Sim, se revoltou contra Deus. Nunca. Eu fiquei triste, claro, eu fiquei muito triste. Eu precisei fazer um processo de tomar medicação. Entrei no início de depressão, sim. Mas, assim, nunca me revoltei, nunca questionei. Eu entendo que ele tem os motivos dele, né? Foi difícil, mas a gente passou. Então, hoje, nesse momento, eu vivo essas duas, né? Tanto como profissional, acolhendo mães em diferentes momentos e situações da vida. A gestante, a tentante, a mãe que passou por uma perda, a mãe que tem 2, que tem 3, que tá com os cabelos em pé tentando lidar com a maternidade. E vivendo a minha própria maternidade. Então, é um pouquinho aí da minha história, tanto profissional quanto pessoal, em relação à maternidade. Sensacional. E, Ana, como nós somos uma escola de negócios, agora nós vamos falar mesmo de negócios, como você transformou a sua dor, né, e todo o conhecimento, todas as experiências que você viveu relacionado à maternidade
em um negócio. Como foi a parte de, a partir de agora eu vou atender e eu escolhi esse nicho e eu vou fazer a coisa funcionar aqui nesse momento? Como foi para você, assim, toda essa parte de organizar o atendimento, a psicanálise como um negócio? Então, eu, como com esse impacto emocional que eu vivi ali atrás, né, ficou algo enraizado lá dentro de Sim. mim. Então, quando eu comecei na psicanálise, eu descobri um módulo que chamava psicoembriologia, que falava sobre as questões intrauterinas, né, como que é vivido ainda no útero, isso vai repercutir na vida daquela pessoa ao longo da vida. Se Tudo, perguntava muito sobre verdade. parto, como foi seu parto? Você teve uma gestação planejada ou não? Quando eu descobri aquele módulo, gente, nossa, algo tão assim, me emocionou, eu queria assistir as aulas toda hora, inclusive foi com a querida professora Jucimária Mendes, né, se ela nos assistir aí, eu mando um abraço, ela é uma profissional maravilhosa nessa área, e aí eu comecei a conhecer autores que falavam sobre Winnicott e Melanie Clark, que falavam Sim. sobre, né, muito a mãe, o bebê, esse vínculo, tudo, então eu fui mergulhando, foi algo que primeiro me impactou como pessoa, né, esse universo, entender sobre a gestação, sobre as emoções da mãe, sobre o milagre da vida sendo gerado ali, as conexões Sim. neurais, tudo que ia acontecendo. Então, aquilo foi me trazendo um maravilhamento, assim, eu nem sei a palavra, mas foi me emocionando, me impactando. Então, veio primeiro como pessoa, e aí depois eu uni, né, as minhas questões pessoais, pelo que eu já tinha Sim. passado, decidi que outras mulheres precisavam de um acolhimento que eu não tive, né? Então, Uhum. eu uma vez ouvi uma frase, que a sua maior dor pode se transformar na sua maior missão. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? Minha maior dor, ela veio como força para que eu pudesse ajudar outras mulheres, outras famílias. Então, acho que foi isso. Então, eu comecei a estudar muito e me divulgar nessa área, criei também o meu podcast. E é isso. Então, hoje Hum. eu estudo e busco muito conhecimento para acolher as mães, as famílias, em determinados momentos da vida, da maternidade, enfim. Isso. Então, como escola de negócios, a gente precisa fazer perguntas, Ana, que sejam perguntas que ensinem para as pessoas a como gerir um negócio, a como trabalhar. E como foi para você desassociar essa parte assim? Ah, a mulher já está num momento de dor e aí vem o financeiro, eu vou cobrar por isso, mas eu preciso cobrar por isso, senão eu não pago as minhas contas. Como foi para você trabalhar essa questão? Até porque quando a gente estuda muito, né, temas relacionados, né, a autocuidado, à mente, terapias de uma maneira geral, a gente sempre esbarra nessa coisa meio que sacerdócio, né? Então, como foi para você organizar a parte das consultas, um valor justo, tudo isso? Você teve algum apoio? Você procurou alguma entidade para te ajudar, tipo um Sebrae, uma Desampa? Como é que foi para você pensar no seu negócio estruturado para que ele efetivamente tivesse um retorno financeiro? Uhum. Eu confesso que eu estou nesse processo ainda, né? Como eu Uhum. falei, fiquei muitos anos no CLT, então a gente tem uma mentalidade de funcionário. Para você entender que agora você é a gestora do seu próprio negócio, leva um tempo, né? Então, Uhum. eu confesso que foi uma junção de várias coisas, né? Eu Sim. sempre fui muito. Tive muita sede de conhecimento, então eu sempre gostei muito de Uhum. estudar e eu sempre participei de muitos grupos no início da psicanálise, então eu participava de grupos de estudos. E aí você vai conversando com um, conversando com outro, com professores, com supervisores. Então eu acho que essa trilha foi começando lá nos estudos mesmo, conversando com Hum. outras pessoas. E aí eu sempre estive em muitos grupos de network, depois fui para grupos de empreendedorismo. Então eu acho que eu bebi um pouquinho em cada fonte, Ah, assim, sabe? sim. E entender, uma vez eu fiz uma mentoria também, ela falou assim: você pode ser a resposta de oração de uma pessoa. Você Uhum. pode ser a pessoa que alguém está buscando para aliviar a sua dor. E se você Sim. não oferecer, outro vai oferecer, né? Se você não oferecer esse acolhimento, uma outra terapeuta, uma outra pessoa, uma outra profissional vai oferecer. Então, por que não? Você, como você falou, justo, né? Você tem um Uhum. valor justo. Você não está, como posso dizer?
aproveitando de uma dor, né? Você tá contribuindo para que aquela pessoa se sinta melhor emocionalmente, para que ela enfrente aquele processo. Então, quando eu entendi isso, essa é a minha profissão. Assim como um médico cardiologista, Sim. ele precisa operar uma pessoa, ele precisa cobrar, ele tem o custo, ele tem toda a entrega. Então, quando eu entendi isso, essa é a minha profissão, essa é a minha missão, e eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar os Isso. boletos. Então, foi ficando mais leve para mim. Mas eu confesso que eu ainda estou nessa caminhada de formiguinha e me apego assim com outras pessoas que estão mais à frente do que a mim para aprender cada vez mais. Porque é importante, Ana, falarmos sobre isso, porque ninguém chega para um dentista no meio da festa, abre a boca e mostra o dente, né? Verdade. Ninguém chega para um contador e no meio de um evento fala, ó, vem aqui os meus documentos, né? Consulta aí o meu CNPJ. Então, o prestador de serviço, sobretudo o terapeuta, ele acaba sendo muito assediado, eu acho que essa é a palavra, né? Então, assim, as pessoas, é um ouvido amigo, é uma pessoa que está sempre disponível e não vê o lado empreendedor, né? O lado profissional que vai acabar impactando, porque na verdade é tempo e tempo é dinheiro, né, Ana? Exato. Tempo é dinheiro. Agora, uma outra questão importante, Ana, foi a parte de, tá, agora eu também sou mãe. E como que você se organizou na sua agenda, né? Então, acredito que essa parte também tenha te dado uma liberdade, né? Então, ser terapeuta em tempo integral também permite que você gerencie bem o seu tempo, né? E sobre tempo para o seu bebê. Sim, também estou nesse processo. É importante falar isso, Débora, porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que quem é terapeuta, psicanalista, essa pessoa é totalmente resolvida, sim, a é vida verdade. dela é perfeita, ela é super equilibrada. E, gente, nós temos perrengues como todo mundo, nós somos seres humanos, né? Tem até uma frase muito bonita que fala, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, né? Então, Exato. eu também estou nesse processo. Eu ainda não coloquei meu filho na creche, na escolinha. Então, eu fico com ele. E minha mãe é a minha rede de apoio. Ela me ajuda muito. Meu marido, à noite, Ótimo. quando chega do trabalho. Então, a gente vai fazendo aquele equilibrar os pratinhos, assim, sabe? Tem dias que eu não consigo fazer nada. Então, eu marco os atendimentos quando minha mãe tá em casa. E os demais, porque a gente precisa ter produção de conteúdo, atualizar Sim. prontuário, tem algo mais dos bastidores, né? Que você precisa estar ali no notebook, concentrado. Eu faço nas sonecas dele, quando ele tá dormindo. Isso. Eu levo ele pra algum lugar, e ele fica brincando um pouquinho e eu fico ali no celular. Então, eu vou tentando, assim, conciliar. Cada fase é uma fase. Agora ele começou a andar. Então, né? Você tem que estar o tempo todo ali. As quinas. A preparar toda a casa, né? Confesso que não é fácil, é muito desafiador, né? Eu até fiz um post esses dias. Talvez, se eu liberasse mais telas, eu estaria menos cansada. Talvez, se ele estivesse na escola, eu teria mais tempo. Mas são escolhas, e cada escolha verdade. tem os seus benefícios e os seus pesos, né? Eu optei até onde eu consegui, por enquanto, talvez o ano que vem eu vou colocá-lo, ainda tô nessa fase de decisão. Mas eu optei nesse momento por estar mais presente, né? Foi uma escolha. E essa escolha tem as suas renúncias, né? É Sim. difícil conciliar. Mas eu faço isso, eu tento viver assim, um dia de cada vez. Não vou falar já, não é fácil, mesmo sendo terapeuta, é difícil. Mas isso também é um sonho, assim, realizado, porque eu confesso que eu nunca gostei do modelo CLT. Eu sempre fui muito livre. Eu gosto de ver a natureza, assim, no meio do dia. Eu gosto de sentar numa cafeteria, não tomo café, mas tomar um chocolate, tomar um suco, de ir no shopping resolver uma coisa, sabe assim? E tá naquele fechada no escritório, aquilo me consumia, eu não era feliz. E hoje eu vivo algo que eu sempre quis, que é ter essa flexibilidade do tempo, né? Não é mais fácil, inclusive eu tive um episódio, né, que uma consultora, ela falou, ser empreendedor não te dá mais tempo, às vezes é o contrário, porque verdade. você não tem hora, não tem cartão pra bater, mas ainda assim é algo que eu sempre desejei muito, e mesmo diante dos desafios, eu sou muito feliz nesse modelo e vou tentando cada dia, com a ajuda de Deus e a inteligência emocional, e lidando com os desafios de cada dia. É uma luta, né? Sim. É uma luta. Então, não vamos falar da mulher guerreira, mas quando alguém me fala que eu sou guerreira, Ana, eu fico revoltada. Não sabe? queremos ser guerreira, não. Quais são, Ana, agora falando dos atendimentos, quais são as principais queixas das mães, de uma maneira geral, né? Elas ainda se culpam muito?
Muito. Eu ia falar, você já, né, me deu a culpa materna. Eu também tenho um episódio que fala, e essa tal de culpa materna? Porque é algo que assola muito as mães, né? Ainda mais com esse movimento das redes sociais, né? Então, Sim. a blogueira que tem 3 babás, que tem personal, que tem cozinheira. Gente, não dá pra comparar a 40 vida. dias depois com a barriga invertida. Exatamente. Não dá pra comparar a vida com uma mulher comum do dia a dia que trabalha, que tem seus perrengues, que tem conta pra pagar. Então, a comparação das redes sociais, ela é algo muito tóxico, muito nocivo pras mães, né? E a sobrecarga, assim, sabe? A mulher que quer dar conta de tudo, justamente por essa comparação. Ah, mas fulana, ela tá sempre com a unha feita, tá na academia, mas e os bastidores? Às vezes a gente não sabe. O que aquela mulher precisou também abrir mão para estar um dia na academia, para ir fazer uma unha. Então a gente vê recortes da vida do outro e isso acaba trazendo, não dá pra gente usar Acha que dá certo na sua exato, vida. de régua pra nossa, né? Então acho que é isso, é a culpa, é a sobrecarga, né? A mãe que quer dar conta de tudo e não consegue fazer nada. E essa questão de conciliar a maternidade com a carreira, com a vida pessoal, com o casamento, né? Então, eu acho que são os 3 principais pontos, assim, sabe? A gente vê muitas situações, tem de tudo. A maternidade De é algo muito tudo. subjetivo, como todo mundo, né? Como É. a psicanálise fala muito sobre isso. Cada ser é único, cada história é única. A gente pode ter passado a mesma situação, mas cada um vai sentir de uma De forma. uma forma E a diferente. maternidade é a mesma coisa, mas eu diria que acho que são os 3 tópicos que são mais recorrentes nos atendimentos e nas buscas que eu sinto aí com as mães. Ah, sim. Agora nós vamos gerar polêmica também, que a gente tem que falar o contrário também, né? Para exemplificar, Ana, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E, de uma maneira geral, o que eu quero falar é de competição, né? Eu lembro que quando a minha filha era, assim, bebezinha, eu sempre trabalhei em escolinha de educação infantil, né? Lá no começo, né? Trabalhava em escolinha e eu era muito criativa, assim, de fazer as coisas, né? Na minha época não tinha ainda essa coisa de minha filha estar com 13, na minha época não tinha essa coisa de chá revelação, né? Mas já tinha mêsversário. Então, cada mêsversário eu fazia ela era Frida, eu fazia umas coisas diferentes, assim. E outra coisa que estava no auge era o bolo de caneca, que o pessoal fazia no micro-ondas, sabe? Então, era uma festa de baixo custo, mas era uma festa com muito capricho no caso, por ter habilidades, né, por possuir habilidades que eram de decoração e enfeite e essas coisas. E aí, tinha algumas mães na internet, que é na época Facebook, que elas competiam comigo, elas criavam uma competição, só depois elas me avisavam que eu estava competindo. Então, aconteciam umas coisas assim, tipo, eu pegava um cachecol do nada, colocava no rosto da minha filha e falava, ai, que gracinha, bebê polar. Meia hora depois já tínhamos 2, 3 mães fazendo a mesma coisa e com a mesma legenda. Então, eu me retraí, eu comecei a parar de postar e falei assim, não, eu vou viver essas gracinhas, essas coisas todas. E em casa eu tenho vários álbuns, né? Porque eu comecei a imprimir as fotos, né? Porque as pessoas não imprimiam mais as fotos, né? Então eu comecei a imprimir e guardar aqueles momentos para mim, aqueles meses, eu acho que eu fiz até o 7º mês. E depois eu falei assim, não, peraí. Então tem esse lado também, Ana, sabe? De que além de não dormir direito, a preocupação, o meu leite secou e coisa e tal, ainda tem essa coisa da vaidade, ainda tem muita mãe assim, né, Ana, que cria essas coisas também sem necessidade, né? Exato, tem. Pior que tem mesmo. E sabe o que eu falo? A maternidade, ela é um reflexo de quem você é como pessoa. Não tem como dividir, né, as duas coisas. Então, infelizmente, essas pessoas que já têm tanta coisa para se preocupar com a maternidade, ainda estão em busca de competição, de mostrar que são melhores ou de querer disputar, elas estão adoecidas emocionalmente. Essa é a verdade, né? Então, são pessoas que não conseguiram lidar com as suas emoções, que não estão conseguindo gerenciar suas emoções, então elas acabam nesse modo de ataque, de entrar sempre numa briga, numa guerra, né? Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental das mães, né? Porque isso gera um impacto negativo para ela,
pros filhos, pras pessoas ao redor, né? Porque eu falo, gente, as mães deviam se unir. Sim. Gente, todo mundo tá passando perrengue, todo mundo tá sem dormir, todo mundo tá... Mãe de adolescente, você tá nessa fase, Sim, falam, é uma fase gente, super difícil. é só Mãe pela de misericórdia. adolescente, vamos dar as mãos, vamos chorar aqui juntas, vamos conversar. E não assim, mas a sua filha vai pra escola, a minha não vai, mas a sua nunca faltou, nunca cabulou, mas sabe? Então é uma coisa que não deveria acontecer, deveria ser ao contrário, né? Elas deveriam ser mais unidas, né? E, olha, você passou por esse caos, eu também passei por isso, você não sabe como que é levar meus filhos pra escola de manhã, é um caos total. Mas não, é sempre querendo mostrar minha vida é perfeita, eu não passo por isso, quando na verdade às vezes é o contrário. Essa que tá querendo, às vezes aquela mais tá perdida ali, mais caótica, mas a vulnerabilidade, né? Eu falo que a gente não precisa expor as nossas fraquezas, mas a nossa vulnerabilidade. Eu sou uma mãe real, que eu tenho desafios, que a minha casa tem caos, que minha casa tem dias difíceis, que meu filho faz birra, que minha filha é rebelde, que minha filha... E tá tudo bem, mas não, as pessoas querem mascarar atrás de uma perfeição que não existe. E isso vira muito doentio. É, doentio, exatamente. E às vezes a pessoa nem se dá conta que ela tá indo para esse caminho, né? Exato. De repente, alguém com coragem precisa dar um feedback, um terapeuta Exato. precisa dar esse feedback, colocar a pessoa na realidade. E uma outra coisa também, Ana, que é importante quando a gente fala dores e delícias da maternidade, eu até esses dias, eu fazendo uma aula para um cliente, eu recapitulei alguns comportamentos sociais, né? E eu lembro que uma infância, anos 80, anos 90, a criança ela era uma coisa pública, ela era da vizinhança. Então, o seu filho ele estava solto, brincando na rua, todo mundo olhava essa criança. Então, eu poderia deixar o meu filho ir na casa de um vizinho, entrar, sair, as crianças brincavam na rua, né? Então, a criança, ela pertencia, a criança não, a responsabilidade dos adultos olhava por todas as crianças, né? E hoje, cada vez mais, eu peguei muito essa fase da individualidade, de levar minha filha num Sesc e ver a mãe brincando com a criança. E eu não admitia aquilo. E eu empurrando, vai lá, chama um amiguinho para brincar. Não, mas estava a mãe aqui com um brinquedo brincando com a criança. E, inclusive, pasmem, pior ainda, o Sesc incentivando isso, né? Pais, aqui é um espaço de brincar para você brincar com o seu filho. Tá, ele brinca com o filho dele, ele deve aprender, é claro, brincar com o filho dele. Mas a partir do momento que eu tenho outras crianças, eu tenho que incentivar esses relacionamentos, né? Então, assim, muita coisa também, né, Ana, da sociedade, muitas mudanças, né, interferiram ainda mais na complexidade da maternidade. Exato. Tem uma frase que eu aprendi muito também quando eu comecei a estudar, que é assim, é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. Olha. E quando a gente, né, antigamente, né, a mãe tinha bebê, então ia com uma canja, a outra ia lavar roupa, a outra ia olhar os filhos mais assim velhos, mesmo, não era? E aquela mulher, ela se sentia mais acolhida. Hoje, a gente entende, claro, tem as questões, né, de saúde e tal, mas hoje aquela mulher passa a parte mais difícil do puerpério sozinha, né, muitas vezes não tem uma rede de apoio e aquela mulher vai se fechando, né, ela não tem com quem compartilhar será que isso que tá acontecendo? Outras pessoas passam, ela acha que é só ela, só meu filho não dorme, só meu filho tem cólica, então isso foi distanciando as pessoas e entrou muito aquele conflito de gerações. A avó falava assim, no meu tempo não tinha isso. Né? E assim, as coisas mudam realmente. Hoje, né, novos estudos, mas eu creio que é possível adaptar, assim, sabe? Essas gerações se unirem. Olha, mãe, no seu tempo não era assim, mas teve um estudo que foi feito. Vamos tentar entrar num consenso, né? Vamos tentar nos unir para que essas gerações elas possam ter novamente, porque isso é muito bom. Nós não fomos feitos para estarem sozinhos, ainda mais nesse período que é tão difícil, né? Então, muitas vezes eu percebo isso. Essa mulher vai ficando cada vez mais sozinha, né? Nos seus apartamentos, ali com aquele núcleo, e a interação social ela vai se perdendo, né? Então, eu acho que precisam ser feitos ajustes, né? Porque existem também algumas redes de apoio que são invasivas, né? Então, a avó, a tia que vai ajudar, não, tem que dar isso, porque na minha época eu dei, ninguém morreu. Então,
não vire uma confusão, né? Sim. Por isso que é tão importante o diálogo, né? Eu tenho um programa chamado Pré-Natal Psicológico, que a gente faz como uma espécie de pré-natal físico, mas nas questões emocionais. Então, a gente vai falar sobre amamentação, sobre rede de apoio, uma construção de rede de apoio saudável, onde a vontade da mãe, do pai, da família é respeitada, e a rede de apoio ela vai apoiar sem determinar o que vai ser feito, né? O que você prefere que eu faça? Lave a louça ou fique com o bebê? Então, eu acho que quando existe esse respeito, o diálogo, as coisas podem voltar, a gente pode viver em sociedade de uma forma mais saudável novamente, sabe? É verdade, é verdade. Ana, eu acho que esse podcast, ele teria uma duração de 8 horas, no mínimo, sabe? Porque é muita informação. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você falou do seu programa, para que você olhe para aquela câmera e conte um pouco do que você oferece. Quais são os serviços que você oferece, como as mamães podem aí encontrar você nas redes sociais e assim por diante. Então a câmera é toda sua. Vamos lá, então. Bom, eu tenho algumas fontes, né, assim, de acolhimento e escuta para essas mães. O primeiro é o atendimento terapêutico para mães, famílias. Tem o programa de pré-natal psicológico, que é uma preparação emocional para todo que vem aí com essa maternidade, que prepara de forma emocional essas mães e famílias para a jornada da maternidade. Também sou palestrante, ministro workshops. Então, tem algumas frentes aí. O meu Instagram é Ana Psiveiga. O meu Instagram é @AnaPsiveiga e lá eu vou deixar todas as informações no link da bio, tem o meu Linktree também, você pode acessar. E também sou host do podcast Maternando no Divã, que eu sempre recebo convidadas, histórias inspiradoras, profissionais qualificados para trazer informação de verdade e com qualidade para vocês. Então é um pouquinho aí do que eu faço, mas me sigam nas redes sociais e acompanhem todos os detalhes. Maravilha. Ana, agora eu vou usar uma frase de Balzac para terminar o nosso podcast. A alegria só pode brotar entre aqueles que se sentem iguais, né? Então, se a gente se olhou, se conectou, sorriu, perfeito, né? É isso aí, Estamos conexão conectadas. feita. Muito obrigada, Débora. Obrigada Foi uma a você, alegria imensa Ana. estar com você hoje. Muito obrigada por todas as informações. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.